E hoje nós iremos fazer uma breve meditação no Salmo 23. Há alguns dias, semanas e meses eu estou preso no livro dos Salmos, estou estudando, mas na última semana eu estou detido neste Salmo 23. Vamos lá, irmãos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor Jesus, esta é a tua palavra de poder, palavra que modifica a vida, os corações dos homens, que muda os estágios e os problemas da vida, que alcança os corações mais duros, distantes e frios. Essa palavra poderosa, Deus, é que nós queremos falar aqui nessa noite. Portanto, toma o teu lugar, a direção, o lugar primário, o primeiro lugar é do Senhor nessa noite. O conhecimento humano caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha crescer nessa noite mais e mais em nossos corações. Rogamos a Ti, único e verdadeiro Deus, em nome de Jesus. Irmãos, ao longo dos séculos, nenhum outro texto bíblico proporcionou tanta tranquilidade, tanta coragem, tanto ânimo e tanta esperança para tantas pessoas no planeta inteiro como o Salmo 23. Incontáveis são as residências, os automóveis, as empresas, as casas, até os cemitérios. São incontáveis os lugares que não levam pelo menos um versículo deste Salmo 23. No Antigo Testamento, o ritual era promovido com os homens pegando e sacrificando ovelhas para o pastor, em sinal de remissão pelos pecados dos homens. No Antigo Testamento, essa ordem se inverte e o sumo pastor Jesus Cristo, ele é imolado, ele é crucificado e morto pelas transgressões do homem. Não havia e não há nenhum outro homem na Bíblia, nenhum outro tão capacitado para escrever as palavras deste salmo, senão Davi. Davi pastoreava o rebanho do pai com primazia, com maestria. Davi era um pastor de ovelhas. Davi, meus irmãos, era um pastor de ovelhas. Davi sabia conduzir muito bem as ovelhas da casa de Jessé. Davi recebia a ordem do pai de cuidar do rebanho, e quando nós estamos falando de ovelha aqui, nós estamos falando muitas vezes do único patrimônio que os israelitas possuíam naquela época. Dali saiu o custeio para alimentação, para abrir poços, para extrair água. As ovelhas eram o arrimo da família na época de Davi. Davi tivera algumas vezes que lutar contra fatores externos e perigosos para preservar o rebanho e o patrimônio da família. E aí Davi lutou com o urso, lutou com o leão, utilizando forças que Deus deu a ele para que esses bichos não, de forma nenhuma, tragassem as ovelhas do seu pai. Em Davi estavam reunidas todas as condições experienciais que o capacitava para entoar esse cântico a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, disse Davi. Mas eu, curioso que sou, eu busquei estudar o contexto em que esse salmo foi escrito, porque é uma condição, irmão,
indispensável nós recorrermos ao contexto em que foi escrito, para dali nós conseguimos discernir o mito, a metáfora, a parábola ou então o salmo. O rei Davi compôs esse cântico cerca de 1000 anos antes de Cristo, 1029 anos mais ou menos, durante um de seus momentos mais atribulados da vida, debaixo de muitas lágrimas e de amarguras no coração e na alma. Observemos o contexto em que Davi escreve esse salmo. Ele estava fugindo do rei Saul, o primeiro rei ungido de Israel, e também do exército de Saul. Ele deixou seus pais junto no reino de Moabe e embriou-se numa floresta escura, desolada e solitária. Davi estava fugitivo neste período. Davi teve que fugir por um tempo para o exílio, irmãos, por causa da perseguição daqueles que desejavam a sua morte. Os sentimentos humanos, como angústia, medo, dependência, passaram a fazer parte da vida de Davi. Aqui nós estamos falando sobre o rei de Israel, Davi, que em momento anterior já havia sido ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel. Segundo os estudiosos, Davi teria escrito este salmo no auge da perseguição e do sofrimento, da solidão. Davi escreve o verso 4, e esse verso 4 parece um clamor aos céus, parece o resultado da fala de alguém que está em profundo sofrimento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Qual é a razão disso? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós humanos, irmãos, nós estamos corriqueiramente, diuturnamente expostos a sofrimento. Eu falei do rei Davi, o homem ao qual se diz que é o homem segundo o coração de Deus. Esse sofrimento está presente não na minha vida, mas na vida daquele que Deus escolheu para ser e fazer a posteridade de Israel. Sofrimento é uma emoção motivada por qualquer condição externa que submeta o nosso sistema nervoso ao desgaste extremo. Essa é a maior, é o termo que mais defende a psicologia. É o sofrimento extremo que vai causar essa angústia toda na vida de Davi. Este sofrimento extremo que eu disse, muitas vezes, meus queridos, vem acompanhado de alguns fatores aqui que estavam presentes na vida de Davi: dor física e dor moral, angústia, aflição, amargura. Será que conhecemos algumas coisas dessas? Infortúnio, tormento, padecimento, situações adversas, contrariedade, desgraça, infelicidade, são os frutos do sofrimento. Nós muitas vezes sofremos, irmãos, por causa do ódio que o mundo tem do nome de Jesus. O mundo, ele tem ódio do nome de Jesus. Quem percebe, quem é mais assíduo aqui ao templo e percebeu as 8 ou 10 últimas mensagens aqui, foram todas concernentes a sofrimento. Todas as palavras foram de consolo e de saídas para situações extremas aos quais os homens não conseguem sair por si mesmos. É o momento da mais profunda solidão e individualidade do homem e Deus. É quando ele vê que a única saída está em Deus. Mateus 10, 22, 23 diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome, Jesus dizendo. Aquele, porém, que perseverar até o meio, esse será salvo. É assim? Aquele que perseverar até um pouco mais adiante será salvo. Não. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. 1 Pedro 4,13 diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. O verso 14 diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados
bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. De onde vêm, irmãos, as perseguições das quais passamos? Elas vêm pelas nossas ações como seres humanos, e daí nós sofremos muito mais, porque esse deserto fomos nós que procuramos. Ela vem das perseguições do diabo, porque ele às vezes nos coloca em algum deserto. Elas vêm do deserto que Deus nos colocou, porque muitas vezes Deus nos coloca em alguns desertos. De onde vem? Qual é a fonte desse sofrimento aos quais muita gente passa? Verso 16: se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A reflexão que devemos fazer diariamente, diuturnamente, é de onde qual é, ou de onde vem a fonte desse sofrimento que ora me atormenta. A fonte do sentimento e do sofrimento que atormentava Davi era o simples fato de Deus ter escolhido ele para nutrir dentro de si e gerar toda a geração de Israel, e dela nascer Jesus Cristo. Esse sentimento de sofrimento de Davi é motivado por conta da perseguição contra ele, porque Saul via Deus na vida dele. No evento anterior, Davi acabara de derrotar Golias, o exército de Israel sendo ultrajado pelo gigante Golias, e ninguém descia no vale para lutar contra Golias. E o Espírito de Deus, que já havia se apossado de Davi, se manifesta na boca de Davi, e Davi diz: quem é esse incircunciso? Será que ele acha que não há exército em Israel? E aí vem uma lição importante para nós. Davi venceu Golias primeiramente em seu coração. Davi diz: hoje mesmo Deus vai me entregar a sua cabeça aqui na minha mão. É hoje. Ele sabia da vitória, porque ele sabia quem estava com ele. Daí nós não conseguimos vencer alguns dos obstáculos em nossas vidas, pois nós muitas vezes não conhecemos esse pastor que está conosco, do Salmo 23. O grande rei Davi, aquele a respeito do qual, como eu disse, ser um homem segundo o coração de Deus, aquele que sobre a cabeça desceu o chifre de azeite das mãos do profeta Samuel, e daquele momento em diante Davi foi consagrado como rei de todo Israel, aquele sobre o qual repousava a esperança de Israel, dado o caos político e militar que Israel vivia naquela época, por causa da administração malévola de Saul. Saul houvera sido ungido pelo Espírito de Deus também, mas Saul se apartou dos caminhos de Deus e fez o que era mal perante o Senhor. Por isso que o Senhor manda o profeta descer à casa de Jessé e unge Davi como rei de todo Israel. Aquele que carregava dentro de si, irmãos, a semente que iria dar descendência a Israel, está num vale. Aquele que derrotou Golias está num vale. Aquele que recebeu o Espírito Santo agora está num vale sozinho. Esse é o contexto ao qual foi escrito o Salmo 23. Agora ele está só. Ele geme, ele zune, olha para os lados, não tem ninguém. São aquelas situações da vida em que olhamos e não encontramos saída. Parece que o cenário está desenhado para que capotemos, para que larguemos tudo, para que voltemos para trás, para que abandonemos a fé, a faculdade, a família, a comunhão com a igreja, o trabalho. É o momento da mais profunda solidão do homem que era o rei de Israel. Não era eu com as minhas falhas, não era Davi, o rei de Israel, aquele ao qual o Espírito Santo havia descido outrora.
privado de todos os cargos, privado de autoridade, privado de qualquer poder, um homem esquecido e sem pátria. Sim, sem pátria, porque quem perseguia Davi era Saul, rei de Israel. Se fosse no sistema político hoje, essa pessoa seria mandada para o exílio. Eu sou perseguido político na minha pátria. Quase todos os países do mundo iriam dar refúgio político a essa pessoa. Aquele homem que habitava com o rei, comia na mesa com o rei, vivia com a família do rei, agora está sozinho. Ao redor de Davi, irmãos, quando ele escreve esse Salmo 23, tudo é desolação, aflição e solidão. Há daqueles entre nós que pensam que Davi está num monte bonito, deitado numa rede, contemplando a beleza do céu, num momento de muita calmaria. Não, irmãos. Davi está na solidão, na perseguição, na angústia. O momento é de desolação. Ele está numa floresta escura, fugindo, fugitivo e errante, fugindo dos poderes terrenos. Muitos desejavam a sua morte pelo simples fato dele ser a mais legítima representação de Deus naquele momento. Alguém conhece alguma situação assim? Alguém conhece alguma situação nas quais nós somos ultrajados porque manifestamos uma fé? Alguém conhece alguma situação na qual nós somos muitas vezes fustigados porque Deus tem um plano conosco? Eu conheço, irmãos, algumas delas. Eu conheço muitas delas. No meio da prova, Davi, queridos, ele é purificado para o grande propósito de Deus. No meio da luta, Davi é purificado para o grande propósito de Deus. Porque muito fácil é estar deitado no meu leito, aguardando a manifestação da mão de Deus sobre mim, enquanto acomodado estou e o Espírito Santo não chega, e muitas vezes eu começo a questionar Deus, por que as coisas que desejo, as coisas que o meu coração deseja, não se realizam? É porque muitas vezes nós vivemos um momento de muita calmaria. Ah, Deus, venha sobre mim, Deus, esteja comigo, cure essa doença, cure essa enfermidade. Irmãos, há pessoas no nosso meio, no meio da cristandade, que Deus só precisa dar um remédio, um Dorflex para dor de cabeça e ele fica curado. Há outros que Deus precisa colocar na mesa de cirurgia para fazer uma cirurgia profunda na alma e no espírito. Davi chegou a esse estágio. O rei Davi, o grande Davi, aquele que confessava Deus com seus lábios, aquele cujo coração não havia nenhum caráter, nenhuma qualidade de ódio contra ninguém, nenhum rancor, não se via em Davi. Cometeu muitos erros, é verdade, mas havia um homem segundo o coração de Deus. Dentro daquela floresta, irmãos, longe de todos os poderes, longe de toda a honraria do palácio, porque é fácil ser honrado no palácio. No palácio há muitos serviçais, há muita fartura no palácio, há muitos servos. No palácio é fácil ser servido, é fácil fazer uma confissão de uma bênção de Deus, ou que Deus está naquela situação. É fácil, irmãos. É fácil você olhar para o rapaz com um carrão bonito e falar: Deus está na vida daquele homem, e o oficial de justiça atrás para tomar o carro, né? É fácil você ver o cara lá, né, toda uma ostentação, e lá no meu trabalho 12 mil execuções fiscais contra esse povo. É fácil, irmãos, a gente fazer essa associação indevida em que nós olhamos para uma pessoa e pelas características externas ou manifestas, nós imediatamente as associamos com a presença de Deus. É fácil fazer isso, irmãos, ali no limite da resistência humana. No limite, irmãos, da resistência humana, Davi invoca o seu Criador. No limite, lá no fundo, onde olhando para os lados só se vê inimigos e espadas, onde só vê a fome, a desprovisão,
a escuridão. Os ecos do passado, dos sucessos do passado ecoam na mente de Davi. Sua mente viaja em devaneios, talvez até profundos. A simples ausência de Deus naquele momento. E Davi então pega a sua viola e entoa esse cântico a Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, ele inverte o papel que ele exercia até ali. Como eu disse inicialmente, Davi era pastor de ovelhas, conhecia o traquejo com as ovelhas, ele conhecia todos os detalhes que os irmãos dele que estavam em casa não conheciam. Mas aqui Davi, ele inverte o papel, ele não é mais ovelha, ele não é mais pastor de ovelhas, ele agora é ovelha e aí invoca a Deus como pastor dele. Ele não cuida, agora ele quer ser cuidado. Ele não observa, agora quer ser observado. Ele não conduz as ovelhas às águas tranquilas, porque é um animal medroso. Qualquer barulho de água afugenta, não. Agora ele quer que Deus o conduza como sumo pastor. Davi inverte o papel e agora ele fala como ovelha: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, meus queridos irmãos, não é e não pode ser confundido com um amuleto. Ele não pode ficar exposto apenas visualmente em nossas casas, nos jazigos do cemitério, porque aquele texto que se coloca nos túmulos é uma tese de psicologia que nós chamamos de tendenciosidade em favor da confirmação. Quer dizer, quem escreveu aquilo ali que está nos túmulos, irmãos, foram os vivos, não foram os mortos. Eu estava fazendo um trabalho sobre subjetividade humana e eu visitei o túmulo de um cigano que embrumado matou alguém da polícia, e no túmulo dele estava escrito: eu fui para Deus. Não posso julgar se foi ou se não, mas ali é o desejo da família, é subjetivo, é uma manifestação, uma frase subjetiva, apenas subjetiva. Portanto, o salmo ele não pode ser confundido com um amuleto ao qual eu invoco na hora da dificuldade, porque é uma experiência mais que pessoal de Davi. O Senhor é o meu pastor, Davi está dizendo. Ele está fazendo uma adequação às qualidades de Deus à sua situação de perigo. Perguntei no grupo de homens qual é o salmo mais bonito, e aí tem vários salmos. Um fala que é um, que é outro. Um irmão falou um negócio interessante. Os salmos são muito interessantes, que a gente vai lendo e vai adequando às diversas situações de nossas vidas. Diversas situações de nossas vidas. O Salmo 23, ele não deve e não pode ser lido como uma confissão positiva por pessoas que nem têm ideia de quem seja o pastor do Salmo. Não é fácil, irmão? Qualquer situação, dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? O sujeito está lá desempregado, deitado na sua cama, né? Deitado na cama, deitado num berço, um grande berço, à luz do mar, né? E o som lá profundo, e o sujeito está lá aguardando a manifestação de Deus, porque ele entendeu muitas vezes que a mera verbalização de um salmo para o vazio vai produzir na vida dele algum significado. Não vai, irmãos. As escrituras não podem ser lidas como uma confissão positiva para que aquilo aconteça em nossas vidas. Nós temos que viver a experiência e conhecer o pastor dos salmos. O palestrante chega numa reunião e lê o Salmo 23. Aquele homem com sapato muito caro, roupa muito cara, ele lê o Salmo 23, entoa muito bonito o Salmo, e todos aplaudem aquele homem. Na sequência, um jovenzinho simples, humilde, sobe também, e ele também lê o Salmo 23, mas ao terminar as pessoas estão chorando. Mas eles vão lá e perguntam para aquele homem, todo culto, todo cheio de diploma: mas por que você leu, as pessoas aplaudiram, e aquele rapazinho leu e todos estão chorando? É porque eu conheço as escrituras, esse salmo eu conheço desde pequenininho. Mas aquele rapaz, ele conhece o pastor do salmo.
Ele conhece o pastor do Salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Frequentemente, irmãos, nós associamos erradamente esse nada faltará com questões financeiras e de ordem econômica. Frequentemente. Isso acontece no nosso meio de maneira mais comum do que você pensa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Curioso que sou, fui no hebraico original e Davi diz assim: Adonai Iroilo Essa. Adonai Iroilo Essa, que quer dizer: o Senhor é o meu pastor, não sentirei falta de coisa alguma. Não sentirei falta de coisa alguma. O Eterno é o meu amigo, não sentirei falta de coisa alguma. Adonai Iroilo Essa, o Eterno é o meu amigo, eu não sentirei falta de coisa alguma. É isso que Davi está querendo dizer. O Senhor é o meu pastor, mas não me faltará proteção contra os meus inimigos. O Senhor é o meu pastor, mas não me faltará o alimento nesta solidão. O Senhor é o meu pastor, mas o sol da justiça brilhará sobre mim. O Senhor é o meu pastor, mas Ele irá me preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. É Davi. Pode me faltar tudo, mas o Senhor não me faltará. Essa é a tradução transliterada do texto. Pode me faltar tudo, mas o Senhor não me faltará. Logo, se o Senhor é o meu pastor, as outras coisas se complementarão. Não é assim que diz o texto? No fundo do carro: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não dá vontade de parar? Quem é esse pastor aí? Está escrito no Salmo 23. Você conhece esse pastor? Você já teve uma experiência real com esse pastor? Alguma provisão da tua vida já veio pela mão desse pastor? Algum livramento de perigo e de morte já veio por conta desse pastor? Conheço um jovem que sofreu um acidente de carro. BR-101, 4 pessoas dentro do carro. Aquele jovem, ele conhecia esse salmo. Esse salmo é muito conhecido. Esse versículo 1, ele desfila pela cidade nos adesivos. Aquele jovem, ele conhecia esse versículo. Mas a experiência em que levou ele a conhecer o pastor do salmo foi uma experiência traumática. Aquela em que a morte se apresenta à sua frente e parece que vai lhe tragar. Esse era o aspecto da vida de Davi. Mas naquele acidente, o jovem, ele invocou o pastor dos salmos. Jesus, socorre-me, disse o jovem. E o carro, após umas 8 ou 10 capotadas, parou na última árvore, perto de uma barragem da cidade. E nesta noite, queridos, aquele jovem diz para vocês: prossigamos em conhecer o pastor dos salmos. Eu só o pude conhecer, eu pude ver através de uma experiência traumática, aquela na qual a gente tem a ideia clara que vai morrer nos instantes seguintes. Aí Deus vai livrar da morte dos adversários. Sim, porque a morte é um adversário. Apocalipse diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. E aquele jovem está nessa noite para dizer aqui para você nesse microfone: conheça e prossiga em conhecer o pastor do salmo, para que estas palavras na tua boca contenham o poder de Deus, como tinha naquelas palavras de
Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando a dificuldade chegar, quando o auge da destruição bater a porta, quando a morte bater a porta, quando os problemas se achegarem, poderemos dizer assim: Adonai Iroído Ersá, o Eterno é o meu amigo, de nada sentirei falta, de nada, nada sentirei falta. Paulo escreve aos Filipenses 4,19 e diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Jesus diz em Mateus 6,33, palavra do Senhor: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui é uma condição que nós chamamos de condição sine qua non, sem a qual não se acrescenta coisas sem buscar o Senhor. É isso que Davi quer dizer no Salmo: não podemos partir imediatamente para se apoderar das benesses materiais que Cristo pode nos proporcionar, sem que primeiro confirmemos em nossas mentes o início desse versículo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Davi, no Salmo 16,2, diz assim: digo ao Senhor, é Davi dizendo, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão somente a ti. Tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão somente a ti. No ordenamento jurídico brasileiro, o primeiro bem protegido pelo direito é a vida, é o mais importante. Secundariamente vem a liberdade das pessoas, e em terceiro lugar vem o patrimônio. Os homens da terra lutam diariamente pelo patrimônio, enquanto a vida dele, nossa, é muito passageira na terra. Aí partimos para uma vida que é eterna, seja ao lado de Deus, ou seja, completamente separado deles. Não levamos nada dessa terra ao qual juntamos, e aí muitas vezes estamos complicados, porque estamos o tempo inteiro lutando e buscando o terceiro bem jurídico mais importante, o patrimônio. Irmãos, esta é a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi continua no Salmo 18, verso 2: o Senhor é a minha rocha, lugar seguro. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Libertador. Davi, naquele momento, ele queria um Deus libertador. Afinal, está cercado de inimigo por todos os lados. Não tem como vir ajuda de lugar nenhum, senão dos céus. O Senhor é o meu libertador. O meu Deus, Ele é o meu rochedo em que me refugio. Quem é o seu rochedo, irmão, em quem você se refugia? Você conta os seus problemas para todo mundo? Criando dentro de ti a imagem falsa que as pessoas podem me ajudar? Quando muito, uma breve intercessão elas podem fazer. Davi diz: o meu rochedo em quem eu me refugio. 700 anos depois, o profeta Naum diz, capítulo 1, verso 7: o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Mas só que olha a regra: e conhece os que nele se refugiam. Deus conhece, irmãos. Tem gente batendo na porta da fortaleza, ó: Deus, eu quero entrar na fortaleza. Deus conhece quem nele se refugia, irmãos. Você se refugia em Deus? Olha a ordem: anjo, abra a porta para esse rapaz entrar, abra a porta para essa mulher entrar.
ele conhece quem nele se refugia. Por isso que Davi antes diz: ele é o meu rochedo, em quem eu me refugio, o meu escudo. Davi diz que Deus é o escudo dele. O escudo de muitos homens, irmãos, é uma arma de fogo. O escudo de muitos homens é se esconder solitariamente em suas casas, muitas vezes desoladas, enquanto está acontecendo vários cultos pela cidade. O escudo de muitas pessoas é a programação televisiva em nosso país. Há muitos escudos, irmãos. Davi resume isso, diz: olha, o Senhor, Ele, o Deus de Israel, o Adonai do Salmo 23, Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Baluarte significa fortaleza. Fortaleza é lugar inatingível. Os reis faziam suas fortalezas nos montes altos e seguros, e lá residiam. Os castelos eram feitos em fortalezas, lugares seguros. O Senhor é a nossa fortaleza, disse o profeta Naum. Ele é a nossa fortaleza e o meu baluarte. Para nós, irmãos, já finalizando, para nós, crentes, em 2016, quem é esse pastor de Davi? Quem é esse pastor de Davi? Eu não falei de mim, não, irmãos. Eu falei do rei Davi. Aquele homem que Deus tinha, sabe, era um coração com Deus. Aquele homem abençoado, Davi. Aquele homem que não encontrava subterfúgio para esconder os seus pecados. Ele dizia: não, Deus, eu fiz mesmo. Fui eu. Ele colocava a cara para bater. Aquele homem que vivia sempre em guerra, porque depois de vencer Golias, Davi vivia em guerra com os amonitas, com os filisteus. Mais tarde começou a estar em guerra com Absalão, seu filho, em guerra com Saul, que o perseguia porque Deus era com ele. Davi viveu a sua vida inteira em guerras, mas venceu todas elas, irmãos, porque o Senhor dos exércitos estava na vida dele. Esse foi o grande diferencial de Davi. Muitas vezes eu penso: Deus, o Senhor está comigo nas minhas tribulações, nas minhas lutas, né? É muito fácil, irmãos, é muito fácil fazer essa confissão, mas nós temos que ter esse momento de introspecção. É olhar para dentro de nós. É o inconsciente, é o coração, é aquele mundo que não se externaliza, pelo menos visualmente. E aí nos nossos atendimentos chegam as pessoas: olha Silvio, é assim, Silvio, todas estão sofrendo, rapaz, estou com um sofrimento. O irmão lá do Primavera veio aqui cultuar, não falou comigo, aí eu estou aqui todo de biquinho, sabe? O irmão Nenê passou ali por mim, não falou. Eu estou todo zangado. Essa é a minha lutinha, sabe? Meu cunhado não fala, minha irmã não fala comigo. Aí que aconteceu um probleminha lá com meu vizinho, aí eu estou aqui derrotado. Esse não foi o cenário de Davi, irmãos. O cenário de Davi foi um cenário de morte. Davi abriu seu coração para com Deus. Davi se dispôs a estar na presença de Deus. Davi se colocou em pé para lutar e guerrear. E você observa que os problemas dele, que vieram sobre a família dele, foram justamente nos momentos em que ele baixou um pouco a guarda. Não devemos baixar a guarda, irmãos. Não devemos baixar a guarda. Eu não sou um profeta apocalíptico, não, mas toda vez que uma pessoa me encontra um problema de ordem conjunta, de toda a sociedade, eu digo para a pessoa assim: olha, não estranhe, vai piorar. O cenário vai piorar, porque é bíblico. O mundo se tornará um caos. O que Davi viveu nessa floresta
não será incomparável com os sofrimentos que virão nos últimos dias sobre a face da terra. O mal virá experimentar os homens. O mal virá experimentar os homens. Por isso que Davi diz: olha, esse Deus aí, Ele é o meu libertador, meu escudo e o meu lugar seguro. E para nós crentes, irmãos, em 2016, quem é esse seu pastor? O Salmo 23. É aquele que te livra apenas? É aquele que te dá provisão apenas? Este é o seu pastor do Salmo 23? Esse é aquele que aciona o seu mecanismo cerebral para produzir uma fala imediata: ao Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É esse o seu pastor do Salmo 23? O Novo Testamento, irmãos, ele está repleto de referências sobre esse pastor maravilhoso que é Deus para nossas vidas. João, ele apresenta o bom pastor, e Jesus diz assim, João 10:11: eu, Jesus, sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lembrei de um julgamento aqui no Tribunal do Júri de Conquista, em que um pastor meio atribulado matou as ovelhas e enterrou dentro do templo, e aquele homem estava sendo julgado, e o advogado de defesa dele invocou a Bíblia para que houvesse um perdão do júri sobre ele. E o promotor pega a Bíblia, abre em João 10 e diz assim: olha, jurados, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, ele não tira a vida das ovelhas. Foi condenado. O bom pastor de João 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. João 10:14, 3 versos adiante, diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Irmãos, há segredinhos entre nós, sabe, irmãos? Há pecadinhos ocultos entre nós. Ele é onisciente. Ele já conhece os teus filhos, os teus netos. Ele é a tempo. Ele não está preso ao tempo cronos, humano, minuto, segundo, ano, século. Ele é o tempo kairos. 1000 anos e 1 segundo para ele é a mesma coisa. Ele está fora desse contexto de finitude. O homem é o único animal que tem essa ciência de que vai morrer. Sabia, irmãos? O homem é o único animal, o único ser vivo que tem ciência de que vai morrer. Quem é que já viu 2 cachorros se encontrando na rua e um dizendo para o rapaz: você está velho, você vai morrer, não vai? Um macaquinho lá com o outro no colo assim: rapaz, está com os cabelinhos brancos, você está perto de morrer. O animal não tem ciência da finitude, não tem. Mas o homem, o ser humano, tem. Ele sabe que um dia ele vai morrer. O bom pastor: eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Não adianta representar papel nenhum no meio da cristandade. Deus conhece os nossos corações. O escritor aos Hebreus, irmãos, o escritor aos Hebreus 13:20 diz assim, ele apresenta agora não mais um pastor, mas um grande pastor, irmão. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, venceu a morte e saiu, voltou à vida, para nunca mais morrer. Aí diz assim, vírgula, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Agora eu vou ler completo. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer Jesus de entre os mortos, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Hebreus 13:20. Olha que no Novo Testamento apresenta um pastor muito mais atrativo do que o pastor de Davi do Salmo 23, embora seja o mesmo, mas aqui é uma motivação, queridos, para você buscar a identidade desse pastor e você se identificar com ele. O grande pastor, Hebreus 13:20. E em 1 Pedro 5:4, aí nós temos o supremo pastor. Supremo, a autoridade máxima em pastoril de ovelhas, o supremo.
Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Logo que Jesus se manifestar, nós receberemos a coroa de glória. Quantos creem nisso, irmãos? Eu creio, irmãos. Eu creio, porque a vida é tão ruim, irmãos, mas tão ruim, o mundo é tão atribulado, que essa promessa, ela vai se firmando cada vez mais na minha vida, cada vez mais. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível. O que é isso, irmãos? É aquilo que não perde o frescor, é aquela coroa de Jesus, não perde o frescor, impossível de se corromper, incorruptível e inalterável, aquilo que não murcha, é uma coroa para a vida eterna. Ô irmão, você na sua consciência, na sua mente, nos dias de hoje, você acha que o Salmo 23 foi escrito preferencialmente para quem? Uma análise que nós deveríamos fazer. Será que é essa confissão que eu disse, ao qual se amolda, se amálgama a cada necessidade de uma pessoa diferente? Será que é assim? Frequentemente, irmãos, nestes tempos modernos aqui, o capítulo 23 do Salmo tem sido uma força impactante para pessoas que apresentam graus de medo, ansiedade e angústia. Medo, ansiedade e angústia. Alguns temem o futuro e vivem angustiados pelo que ainda vai acontecer. Aí é ansiedade. A ansiedade diz respeito a eventos futuros que ainda não aconteceu. Outros, eles temem o passado e também vivem angustiados pelas coisas que já aconteceram, que ficaram pela trás. Aí pode ser um transtorno de depressão. Há outros ainda, irmãos, que se atormentam com o presente, sem saber como lidar com os problemas da vida, sem saber como fazer a aplicabilidade do Salmo 23 à sua situação. Existe um princípio em direito chamado princípio da subsunção. A lei, ela fica suspensa no ar. Não matará, está lá paradinho, até que alguém transgrida o ordenamento jurídico e a lei desce para atingir aquela pessoa. Em relação à palavra de Deus, irmãos, eu defendo uma tese que seja mais ou menos assim. O Salmo 23 está lá, e essas pessoas que muitas vezes passam por medo, ansiedade e angústia, revelam para Deus as suas dores, e aí o pastor do Salmo 23 vem na direção dele. É a confissão mais sincera, irmãos. É a confissão dos nossos problemas para Deus. Por isso que o salmista diz: eu olhei para os montes. Olha para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem no cartão de crédito. O meu socorro vem da abundância de coisas materiais. O meu socorro vem de prosperidade financeira. Não, irmãos. Essas coisas podem ser complementares se você aplicar o início do versículo. Mas ele diz assim: olha, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar os meus pés. Não deixa vacilar os pés, irmãos. Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente finalizar. É uma breve meditação, irmãos. O crente, ele recebe o sofrimento, irmãos, como prova do amor de Deus. Hebreus 12:6, o autor deixa claro que a correção do Senhor é a prova do seu amor para conosco. O crente recebe, inclusive, o sofrimento para o seu próprio bem. Sabe, pessoas que passam por desertos na vida e a gente fica tentando ajudar, e Deus diz: sou eu que estou provando ele. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O crente tem que ver no sofrimento uma oportunidade para dar glória a Deus e invocar o Adonai que Davi invocou. O irmão Lucas abriu
o louvor falando sobre Paulo e Silas quando foram açoitados e presos. Essa passagem está em Atos 16, 22. O crente aproveita o sofrimento para testemunhar a sua fé. Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido, mesmo no sofrimento, eu sei em quem eu tenho crido. Jó falou assim: eu sei que o meu Redentor vive. Se ele vive, por que estou aqui morto? Ele vive. O crente usa do sofrimento para provar a sua obediência a Deus. Nós não podemos ficar cativo à obediência apenas de normas do templo, de normas da cristandade ou da religião. Não. Nós temos que estar atentos, irmãos, a obedecer a Deus. O crente usa o sofrimento para provar a sua obediência. Aí nós vemos os jovens hebreus lá em Daniel 3,14. O crente recebe o sofrimento para a sua própria correção. Deus às vezes, irmãos, corrige com sofrimento. Não se engane não, viu? Deus às vezes corrige com sofrimento por causa da altivez do coração do homem. Aí alguém uma vez me perguntou: ô Célio, Jesus sempre fez preferência pelos pobres? Não, Jesus sempre fez preferência pelos que sofrem. Porque muitas vezes uma pessoa que está desprovida de coisas financeiras está ali enraizada no seu orgulho e na sua altivez. E Deus resiste aos orgulhosos. E muitas vezes uma pessoa completamente recheada de bens materiais clamam verdadeiramente no seu coração que Deus vai acudir o aflito. Deus, ele resiste aos soberbos e aos orgulhosos. Feche os seus olhos. Senhor Deus, simples meditação nessa noite, Deus. Apresenta-nos ao longo dessa semana, desse mês e desse ano, o pastor do Salmo 23. Para que nós tenhamos ciência, Deus, que esse nada faltará. E não diz respeito às coisas do mundo, mas ao próprio Deus. Porque onde há a presença dele, nada falta. Ela enche todos os lugares, todas as câmeras, todos os templos, todos os corações. E em ali habitando o Senhor, o Adonai de Davi, nada falta. Nada falta, Deus. Por isso ensina-nos a nos contentar com a tua presença em primeiro lugar, com a tua pessoa em primeiro lugar, com o teu poder em primeiro lugar. Pai, lá na cova, na floresta úmida, lá onde tudo falta, nós aprendamos a invocar o Adonai de Davi. Adonai Hiroilo Essá, o Deus, o Eterno é o meu amigo, de nada eu sentirei falta. Rogamos a Ti, Jesus, único Deus verdadeiro, esteja conosco essa semana, esteja conosco. Nós dependemos da Tua presença essa semana, nós dependemos do Seu rosto olhando para nós essa semana, para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa empresa, para o trânsito de Vitória da Conquista, para as autoridades policiais dessa cidade. Deus, abençoa essas autoridades que trabalham nessa cidade, dê paz, dê motivação para trabalhar, Deus, dê forças, que cada um deles busque a face do Senhor, que os seus servos sejam guardados, Deus, que ainda que nós estejamos na mão do homem mau, mas que o Senhor esteja ali conosco, ainda que nós estejamos na prova, que o Senhor esteja ali conosco, ainda que nós sintamos falta de alimento, mas o pão da vida esteja ali conosco, ainda que nos falte água, mas que a água da vida se manifeste como as fontes celestiais de Deus em nossa presença. Rogamos a Ti, Deus, Jesus, maravilhoso, esteja conosco nesses dias, Pai, em nome de Jesus.